naturalidade da relação macho-fêmea. Eu ia dizer da relação homem e mulher, mas esses conceitos hoje não são mais entendidos como antigamente. Então a gente tem que tentar ir à origem, àquilo que é a raiz do termo, para que possamos chegar a um entendimento claro do nosso objetivo. A naturalidade da relação macho-fêmea. E a minha base está em Romanos capítulo 1, versos 22 ao 27. Romanos capítulo 1, versos 22 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Amém, igreja? Amém, igreja? Antes de qualquer colocação minha sobre o assunto que eu vou expor, quero deixar claro para você que está aqui, você que está em casa, que há alguns pré-requisitos para se ouvir essa mensagem. Se você não se ligar nesses termos que eu vou apresentar antes da minha pregação, então a sua compreensão do que será dito não será a compreensão mais acertada. Primeiramente, não me julgue pelo meu tom de voz ao abordar alguns pontos aqui. Não pense você que pelo meu jeito mais contundente, mais assertivo de falar, eu estou aqui agindo como se estivesse numa cruzada contra os gays. Quem me conhece, minha família, minhas ovelhas, meus amigos particulares, sabem que até numa conversa informal e coloquial, eu tenho a tendência de falar mais alto, além do padrão da maioria. Como também gesticulo demais, como se eu estivesse defendendo uma questão de vida ou morte. E repito, isso nas conversas mais banais, é o meu jeito de ser, e só. Segundo, saiba que eu não sou um extremista religioso. Na verdade, eu estou muito longe disso, graças a Deus. Sou contra qualquer tipo de exagero, de extremismo, principalmente nos campos da política e da religião, porque o extremismo me cheira a fanatismo, a irracionalidade, a uma paixão que é doentia, mas tento ser o máximo que eu possa bíblico. O máximo que eu possa, eu tento ser bíblico. E como dizia o pastor, ex-pastor presbiteriano, Caio Fábio, nos seus tempos áureos, gloriosos, de expositor da palavra,
O pregador bíblico é aquele que consegue, ao mesmo tempo, desagradar tanto a gregos como a troianos. Eu vou repetir. O pregador bíblico é aquele que consegue, ao mesmo tempo, desagradar tanto a gregos como a troianos. Então não estou aqui para levantar a bandeira de nenhum movimento, não estou aqui para bajular nenhum grupo em particular, estou aqui para simplesmente pregar com honestidade a velha e boa palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, e aqui vai a minha terceira colocação, introdutória para essa mensagem, e que você tem que se ligar. Graças a Deus, nós temos vários gays que frequentam a Igreja Batista Memorial. E ao mesmo tempo temos aqui na nossa comunidade de fé pessoas que lutam contra alguns sentimentos e inclinações no que diz respeito à sua sexualidade. Inclinações essas que não permitem que estes irmãos estejam plenamente em paz consigo mesmos, com as pessoas que os rodeiam e principalmente com Deus. Por isso, você que passa por esta situação, eu quero lhe dizer que esse espaço público aqui, este templo redondo aqui, este espaço virtual, continua sendo o seu lugar, para você comungar, para você congregar, para você estar conosco. E eu, como pastor e líder dessa comunidade, continuo à sua disposição para lhe servir no que você precisar, juntamente com esta comunidade de fé. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Pois bem, depois de feitas estas considerações preliminares, eu começo agora a nossa exposição da palavra acerca deste assunto. E eu quero chamar aqui à frente meu querido Felipe, o grande professor de violino do ICED. Vem cá, Felipe, por favor. Amo ver, ouvir, assistir a exibição de Felipe. Ele é uma das joias do Orquestrando Futuros, do ICED, também do Neogibá, agora aqui no seu núcleo territorial em Teixeira. E eu quero trazê-lo aqui porque ele vai ser a minha ilustração viva do que eu quero afirmar para vocês nessa noite. Pode vir, Felipe, sem medo. E ele está vindo acompanhado de uma pessoa muito especial com ele ali. Da sua noiva. Uma salva de palmas para esse casal, meus irmãos. Muito bem. Daqui o ar. Você sabe o que é isso aqui? Como é que se chama tecnicamente isso aqui? Vamos ouvir. Um arco de violino. Ok? É esse o nome dele? Posso falar que é isso? Um arco de violino. Isso aqui é o quê? Sabichões. Isso é um violino. O arco e o violino. Com uma deixa dessa, se você não acerta, você vai ganhar um cascudo meu, viu? Há séculos, os violinos têm sido fabricados nesse molde, e os arcos têm sido fabricados mais ou menos nesse molde. Felipe, por favor, toque para mim apenas com um arco e outro arco. Som majestoso, né? Está conseguindo aí captar a melodia tão harmoniosa? Felipe, eu vou te dar outra chance. Toque para mim um violino com outro violino. Se arrebentar a corda, o problema é seu, não é meu não, hein?
Melhor ainda, né? Você conseguiu pegar aí o som? Pegou? Agora, Felipe, por favor, pertinho do microfone aqui. O microfone está na minha mão, né, Felipe? Toque o violino com o arco para o qual ele foi preparado. Palmas, irmãos! Obrigado, obrigado, obrigado. Ok. Alguém aí já captou onde eu quero chegar? Já captou onde eu quero chegar? Quem mais captou onde eu quero chegar? Plateia inteligente essa. Há séculos, um objeto tem sido produzido em função do outro objeto. O arco não se produz para o arco, o violino não se produz para o violino, ele é feito para o arco e vice-versa. Um não pode estar cumprindo o propósito para o qual foi criado sem o outro. Desde a sua origem, um depende do outro, o arco do violino, o violino do arco, para que os dois cumpram o objetivo para o qual foram originados. Então entenda isso. Quando Paulo escreveu a passagem que lemos agora, em Romanos capítulo 1, versos 22 ao 27, provavelmente ele tinha em mente os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, os 3 capítulos iniciais da Bíblia, que tratam da criação da humanidade e da sua queda promovida pelo pecado. Paulo quer mostrar aqui em Romanos 1, tendo Gênesis 1 ao 3 como pano de fundo, Paulo quer mostrar que os seres humanos violaram a ordem criada por Deus, a estrutura da criação originariamente feita por Deus, a imagem plena, completa de Deus. Ela não é vista apenas no homem, quando este foi criado, no macho, mas sim na complementaridade entre homem, macho e a mulher, fêmea. Olha que interessante, um detalhe para o qual não atentamos, num texto, num verso que é tão batido e manjado. Vamos lá, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, vamos lá, para a gente poder entender onde eu quero chegar. Gênesis capítulo 1, verso 27, olha só. Vamos comigo, vamos lá, igreja, comigo, vamos juntos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Para aí, quem foi que Deus criou a sua imagem? O homem. Aí olha o que diz o texto, vamos comigo, homem e mulher os criou. Interessante isso, tem uma verdade aí maravilhosa, grandiosa e encoberta para muita gente boa. Paulo vê que Deus só pode se mostrar plenamente naquilo que Ele é como Criador, através da sua imagem refletida, não apenas num ser, não apenas no homem macho, mas no homem macho e na mulher fêmea. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha o que diz, homem e mulher os criou. Então a imagem de Deus jamais poderá ser vista apenas num ser, mas quando o homem e a mulher estão juntos, ali eles refletem de modo muito mais poderoso e majestoso a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja,
Paulo vê a prática da relação entre pessoas do mesmo sexo como um sinal de que o mundo dos homens, dos seres humanos, está fora de ordem, porque se Deus é criador, como imagem e semelhança de Deus, somos chamados a criar também. Eu quero repetir esta afirmação, ela é importante para o nosso entendimento. Se Deus é criador, como imagem e semelhança de Deus, somos chamados a criar também. E só há criação, escute, a partir de um homem macho e uma mulher fêmea. O primeiro casal é chamado a fazer o quê? A frutificar, a multiplicar-se, numa relação homoafetiva, num relacionamento homossexual. Isso não existe. É fisiologicamente, é biologicamente, é geneticamente impossível haver procriação a partir de uma relação macho-macho ou fêmea-fêmea. Não há. Mas, para resolver essa problemática, essa impossibilidade de se aceitar o diferente, o que não é padrão, o que não é normal, criou-se o conceito de ideologia de gênero. Eu vejo muita gente boa criticando essa ideia, mas sem saber o que realmente ela significa de modo efetivo. Você sabe o que significa de fato esse termo, ideologia de gênero? A ideologia de gênero afirma basicamente que sexo e gênero não são a mesma coisa. Sexo e gênero não são a mesma coisa. Sexo é a capacidade reprodutiva de uma pessoa, como macho ou fêmea. Quer dizer, você nasceu com pênis, então você será considerado sexualmente masculino. Você nasceu com vagina, será considerada sexualmente feminina. Ok, ninguém discorda disso, mas o conceito de gênero vai muito além disso, é o que afirmam. O gênero trata da maneira como você vê a si mesmo, a si mesma. Ou seja, o que determina o seu gênero é a forma como você se sente sexualmente. Isto tem a ver com a cabeça, com a mente, e não com as genitálias possuídas. Você pode ser um homem, talvez no corpo de uma mulher, ou uma mulher, talvez no corpo de um homem. Não importa como a sociedade vê você, importa como você se enxerga a si próprio. Quem disse que menino tem que usar azul? Só a Damares, né? E meninas têm que usar rosa. Isso é uma questão cultural, algo que nos foi imposto, empurrado goela abaixo. Aliás, cá para nós um segredinho particular aqui, que eu só vou compartilhar com vocês, e vocês não podem passar para ninguém. Eu amo blusa rosa. Amo, 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 amo. Como eu amo uma blusa rosa. Pode me dar de presente que a minha sexualidade não será alvo de questionamentos. Pelo menos eu espero que não, né? Quem disse que menina tem que brincar de boneca e menino de carrinho? Quem disse que menina tem que pular amarelinha, brincar de elástico, e menino tem que jogar bola porque isso é atividade de macho? Isso, dizem os ideólogos de gênero, é tudo uma imposição cultural, que não pode mais ser aceita numa sociedade
tão iluminada como a nossa. Eu não sou o meu corpo, e nem o meu corpo tem nada a ver comigo. Esse é o lema da nossa geração, e essa é a razão, escute isso, pela qual as redes sociais, como o Facebook, elaboraram uma lista, se ligue, de até 71 opções de gênero. Tem ideia do que é isso? Você vai abrir uma conta no Facebook, você vai se inscrever no Facebook, e você tem lá 71 opções de gênero. Assexuado, pansexual, bissexual, o que você pensar tem ali. Gênero para tudo que é tipo de gosto e até para o que não existe ainda. Tudo depende da sua vontade, tudo depende da sua mente, daquilo que você quer ser, de como você se enxerga. Aí então temos um texto como esse, que acabou de ser lido, Romanos capítulo 1. E nesse tempo presente, Romanos 1, se tornou uma das passagens bíblicas mais controversas e polêmicas, porque ela desentoa completamente do pensamento humano contemporâneo. É o texto mais longo na Bíblia sobre homossexualidade, e muitos têm tentado sugerir, escute, muitos têm tentado dizer que o entendimento tradicional desses versículos de Romanos capítulo 1 é equivocado, que esta passagem refere-se apenas a pessoas que praticam o sexo homossexual promíscuo, sujo, adulterino, e não a relacionamentos duradouros. Se existe amor, se existe fidelidade, se existe lealdade, então a relação homossexual é válida diante de Deus. Isto é o que afirmam os defensores de uma outra interpretação acerca desse texto de Romanos 1. Mas observe bem, Paulo vai usar uma expressão em Romanos 1 que diz assim: relações contrárias a quê? A natureza. Relações contrárias à natureza, significando que a homossexualidade é uma violação, é uma adulteração da natureza criada que Deus nos deu. E não existe nada no texto a sugerir que Paulo só tinha alguns tipos de atos homossexuais em mente, quando ele se referia a alguma coisa que era fruto de uma cobiça, a alguma coisa que era fruto da promiscuidade. Não, queridos, como cidadão romano que era, e viajado, Paulo estava muito familiarizado com relacionamentos amorosos estáveis e longos entre casais do mesmo sexo no mundo antigo. Mas isso não impediu Paulo de identificar tais relações como contrárias, como opositoras à intenção do Criador para a raça humana. Portanto, a questão aqui é muito mais do que cultural. Paulo tinha a seguinte visão, ele fala para os homens, ele fala para as mulheres que estavam envolvidos numa relação desse tipo: não foi para esse modo de relação que homens e mulheres foram criados por Deus. É isso que Paulo quer dizer em Romanos 1, de olho na sua retaguarda, Gênesis 1 ao 3. A Bíblia é clara, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que a prática homossexual, como um padrão de comportamento estabelecido, revela uma atitude de rejeição ao senhorio de Jesus e deixa as pessoas fora do reino de Deus. Vamos ver isso aí? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Vocês não sabem
que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, olha que passagem, nem homossexuais, passivos ou ativos. Por que Paulo usa esse termo, passivos ou ativos? Era comum na sociedade antiga, os homens mais ricos, casados, com filhos, terem os seus meninos amantes, e aqueles meninos eram tratados como mulheres, eram chamados homossexuais passivos, e estes senhores eram os chamados homossexuais ativos. Isso era coisa normal. O ser humano, desde que é gente, já está envolvido numa série de práticas que nós julgamos condenáveis. Pode continuar. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Como é que a igreja, ao longo dos séculos, ou melhor dizendo, como é que a igreja, neste último século, tem agido diante dessa temática? Vamos lá? Primeiro, algumas congregações, no intuito de se mostrarem relevantes para a cultura, importantes para o seu tempo, e com o intuito de permanecerem amorosas e receptivas aos homossexuais, algumas congregações têm minimizado ou negado o ensino das Escrituras sobre a homossexualidade. Essa é a chamada abordagem liberal, e hoje bem defendida por pastores como Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, Caio Fábio de Araújo Filho e outros mais, que você conhece muito bem. Outras igrejas levam muito a sério o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, mas de um modo muito arrogante, de um modo muito presunçoso. Veem a homossexualidade como o pecado dos pecados, mas quando analisamos o texto de 1 Coríntios capítulo 6, que acabamos de ler, nós vemos que há muitas outras coisas ruins, além da homossexualidade, que afastam as pessoas de Deus. Então, para Paulo, a homossexualidade não era o pecado dos pecados, mas era mais um no meio de uma multidão de erros. Os defensores dessa posição extremista, conservadora, Silas Malafaia, Paulo Júnior e John MacArthur, grande pregador e escritor norte-americano. A verdade é que as igrejas conservadoras, escute isso, geralmente não buscam amar os gays ou recebê-los bem. Talvez busquem amar e conviver bem com os seus vizinhos que cometem adultério, que estão em negociatas financeiras errôneas, inescrupulosas, mas não se envolvem com pessoas homossexuais. Paulo não faz nenhuma coisa nem outra. Paulo não era nem progressista e nem conservador. Paulo não era nem legalista e nem liberal. Paulo deixa claro, escute, que a homossexualidade é um desejo excessivo e desonroso. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 26. Romanos 1, 26, só para a gente poder relembrar. Por causa disso, Deus os entregou às paixões, o quê? Vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Paulo deixa claro, a homossexualidade em sua concepção é uma paixão que não gera glória para o nome do Senhor. Mas, lembre-se, recorde disto, o mesmo Paulo depois relaciona uma porção de outros pecados, que falam muito mais de perto a vários de nós,
a inveja, a calúnia, a desobediência, a deslealdade. Vamos ver isso aí, Romanos 1, 29 ao 31, no mesmo texto de Romanos 1, olha: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. No mesmo contexto que Paulo está chamando a atenção para o pecado da homossexualidade, ele também está chamando a atenção para esses tipos de atitudes que são muito comumente praticadas por nós. Você sabe do que eu estou falando. Uma outra pergunta se faz necessária, e aqui eu estou caminhando já para a reta final. Basicamente, de onde vem a proliferação, a multiplicação dos desejos e comportamentos homossexuais na atualidade? A gente percebe que cada vez mais esse tipo de conceito vem se normalizando pela imposição da mídia. Cada vez mais relações homossexuais bem abertas, bem escancaradas, são contempladas por todos nós. Cada vez mais nossos filhos e filhas são catequizados por esse espírito, por parte dos seus mestres e professores. Mas de onde é que vem esse aumento nessa incidência de casos e relações homossexuais? E eu vou lhe responder com base na palavra. Vem da idolatria que o ser humano nutre cada vez mais por si mesmo. Nós somos idólatras por natureza. Vamos atentar para o contexto de Romanos 1. Estamos aqui pregando uma mensagem bíblica. Eu não estou falando aqui em psicologia, eu não estou falando aqui em sociologia, eu não estou falando aqui em filosofia, eu estou falando de Bíblia, que é o que nos interessa, que é o que nos importa como última palavra para a nossa vida. Vamos atentar para o contexto de Romanos 1. Quando Paulo fala da homossexualidade, Paulo fala em que contexto? No contexto da idolatria, que era a prática comum dos romanos para quem Paulo escreve essa carta. Vamos ver isso aí, Romanos 1, 21 a 25. Romanos 1, 21 a 25, olha que interessante. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Você entendeu isso? A partir dessa passagem, Paulo começa a falar de homossexualidade, porque Paulo entendia que a homossexualidade era uma consequência da idolatria. Atente para esta declaração de John Stott, um dos maiores teólogos que já pisaram na face da terra, um grande homem de Deus, bispo, reverendo da igreja anglicana. Olha o que ele fala: a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito do sexo.
Vou repetir essa afirmação, ela é muito importante. A história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito do sexo. O que é que temos hoje como padrão social? A idolatria do ego. A busca desenfreada pelo prazer a todo custo. As pessoas querem basicamente sentirem-se bem consigo mesmas. Querem estar em paz com os seus desejos. E isso é idolatria. Porque nem tudo o que nos faz sentir bem é sinônimo de algo que agrade a Deus. Cuidado, hein? Eu estou em paz com a minha consciência. Eu não me sinto cobrado. Eu não me sinto com nenhum pecado na minha alma. Eu estou tranquilo. Está mesmo? Você pode confiar nesses sentimentos? Vamos lá. Jeremias 17, versículo 9. Olha que palavra. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Essa palavra é muito forte. Você se conhece realmente? Você não se conhece. Quem conhece você é Deus, que o criou como você é, que sabe o propósito para o qual você foi gerado, que conhece o real significado da sua existência. Quem é capaz de compreender o coração do ser humano? Se você não se entende, quanto mais você entenderá os que estão ao seu redor. Então as impressões de alma, os sentimentos que dominam as nossas ações, têm que ser muito bem analisados, sondados e perscrutados, para que não venhamos incidir em erro, como habitualmente fazemos. Olha o que mais diz Paulo. Paulo diz que Deus entregou as pessoas que vivem na homossexualidade, Deus as entregou a si mesmas. Isso quer dizer que Deus deixou o ser humano arcar com as suas próprias responsabilidades provenientes de suas escolhas erradas. Lembro-me também de um outro homem de Deus, A.W. Tozer. Tozer diz o seguinte: só existem dois tipos de homens ou de seres humanos: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, tudo bem, você quer assim? Seja feita então a sua vontade. Pegou isso aí? Só tem dois tipos de seres humanos: os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, tudo bem, seja como você quer, seja feita então a sua vontade. Não importa o que você pensa ou acha a respeito de um determinado assunto ou de si mesmo, o que importa é o posicionamento de Deus sobre determinada temática. E neste caso, eu quero ser claro, eu quero ser direto, eu quero ser categórico. A homossexualidade é um desvio do propósito original de Deus reservado para o ser humano. E qual é o sentido da palavra pecado? A palavra pecado vem do hebraico rata e do grego hamartia, que significa originariamente desvio de alvo. Deus tinha um plano, Deus tinha uma meta, Deus tinha um rumo para cada um de nós, mas nós escolhemos andar pelos caminhos do nosso próprio nariz. Isso é desvio do plano original de Deus.
Termino dizendo, com todo o amor e carinho que eu tenho pelos homossexuais, com toda a disponibilidade que eu tenho para ajudar aqueles que enfrentam crises e lutas íntimas nessa área, com toda a aceitação que essa igreja tem exercido para com cada pessoa que chega ao nosso meio, eu termino dizendo o seguinte: Deus criou o macho para a fêmea e a fêmea para o macho. Não existe plano B. As escrituras assim afirmam. E eu não vou me prender a conceitos humanos que vêm e que vão, que ficam e passam. Eu quero me prender àquilo que a Bíblia me ensina sobre o que é certo e o que é errado. E esse livro aqui, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã pela manhã. Esse livro aqui é mais contemporâneo do que a descoberta da cura para a maior praga que assola a humanidade, porque nesse livro está contido tudo aquilo de que precisamos saber para termos a vida verdadeira de Deus em nós. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de dar jeitinhos, o famoso jeitinho brasileiro, que tudo se arruma para tentarmos tornar o cristianismo mais palatável, mais agradável ao gosto humano atual. Mas não existem jeitinhos, irmãos, porque essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é uma obra do ser humano. Eu não tenho que enfeitar o pavão, porque as escrituras têm poder por elas mesmas, por elas próprias, e não será a minha capacidade de oratória ou de retórica que vai florear aquilo que você deve entender. Então, mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite, mesmo que mexa com algumas convicções suas, a palavra primeira e a última na sua vida continua sendo a palavra do Senhor Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que me formou e formou você como coroa da sua criação majestosa. Amém, igreja?